Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que me acompanharam no trimestre passado, quando nós estudamos o livro de Gênesis. E agora nós estamos entrando no terceiro trimestre de 2023, onde nós vamos estar falando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Professores, professoras, sempre eu estou falando a respeito de quando nós iniciamos um trimestre. Para a maioria, a primeira aula ela é um pouco mais complicada. Eu digo porque sou professor de escola dominical, eu acho que há há quase 40 anos. Ainda não aprendi, tá? 40 anos e não ensina ruim assim, eu ainda não aprendi, tá? É Deus que é bom, por isso que a gente ocupa esta posição. Mas sempre a primeira aula ela traz um pouquinho aí de alguma dificuldade. Eu sempre digo que é como um trem que está saindo, ele sai devagarinho, né? E até ele pegar o embalo e correr aí nos trilhos. Então, professores, professoras, não se amedronta se a primeira aula estiver difícil de sair, pois sempre a primeira aula nos traz algumas dificuldades para que nós possamos entrar realmente dentro do assunto. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 1, a primeira lição aí desse trimestre, mensagens proféticas. Deus continua falando. Nós vamos estar estudando sobre isso. A introdução ela diz o seguinte: neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Professores, professoras, né? Pessoas que me acompanham. Então vamos entender aí, quando fala profeta menor, porque ele é pequeno, porque a sua posição é menos elevada. Então eu vou estar dentro dessa lição que nós vamos estar vendo sobre como esses profetas foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Também quero professores e professoras, aqueles que não compreendem direito o que é profeta menores. Então, o profeta menor é por causa da sua brevidade em comparação com Isaías, Jeremias, Ezequiel, que escreveram um monte, né? Vamos falar desta forma. Então, os profetas menores, quando você pega até os livros, você vai ver que a sua participação é menor. Então, por isso, profeta menor. Você pega Isaías, você pega Jeremias, Ezequiel, você vai ver que eles têm uma participação tremenda, conforme nós vemos nas Escrituras. Antes de entrar na aula, eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, a todos que têm feito seus comentários. Muito obrigado a todos vocês. Eu continuo aí, mesmo que tenha caído bastante as visualizações, né? Mas talvez a falha está em mim. Eu até não consigo entender, porque antes da pandemia, minhas visualizações alcançavam, quando dava em mil e poucas visualizações, eu já ficava preocupado. E hoje a gente está aí, caminhando 100, 100 e pouquinho, às vezes chega a 300, mas eu estou aqui alegre, servindo ao Senhor, e alegre com vocês que têm me acompanhado e têm dado seus likes, feito os seus compartilhamentos e também os seus comentários. Quero mandar um grande abraço para o Marcelo Honorato. Ele desapareceu, o presbítero Ademar, que lição maravilhosa desse trimestre, que é o que passou. Ele disse que está deixando muita saudade. Parabéns, Deus te abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Marcelo. Regina Augusta, ela disse que ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço aí, Regina. Ela desapareceu, o presbítero Ademar. Suas aulas são de grande valia para mim. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, Regina.
Sidney Ferreira da Silva, eu quero te agradecer, Sidney. Na hora de postar ali, em vez de postar a lição 13, eu postei a lição 12, e o Sidney foi lá e disse, está errado o número da lição. Sidney, Deus te abençoe. Maria Aparecida, ela diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe o Senhor e sua família. Obrigado, Maria. Vini Galiani, eles, o maligno está furioso e quer acabar com a vida dos jovens e com a família. Eles querem o momento de ficarmos mais perto de Deus. Tá certo, Vino? Matheus Ferreira, de Goianópolis, Goiás, ele diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre. Obrigado, Matheus. O objetivo da lição, neste primeiro ponto, eu vou estar apresentando quem eram os profetas. A profecia verdadeira e a falsa, vou estar falando sobre isso. E aqueles profetas que falam o que Deus não falou, vou estar alertando aí. Não é que eu sou contra profecia, mas é a preocupação de você ter certeza, sentir realmente que Deus está mandando você falar. Um diz assim, quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar a sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Deus chamou pessoas simples, pessoas do campo. Você vai ver que um era boiadeiro, outro, cada um tinha ali as suas profissões, e Deus chamou para que eles fossem profeta, transmitisse a palavra de Deus à humanidade. Seres humanos como nós, sujeitos à falha, mas que transferia aí a verdadeira palavra que recebia de Deus. Então os dilemas em relação à espiritualidade genuína, a ética e a justiça social e as mazelas, né? Quer dizer, as feridas que apresenta aquela lesão externa, quando se falamos em mazela, do ser humano enfrentando pelos profetas atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou, nós estamos vivendo isso. Nós vivemos um problema sério, que precisamos estar alertando a humanidade de que precisa se converter, mudar os seus caminhos e vir para Cristo. Então, professores e professoras, é importante que nós precisamos aplicar essas coisas no dia de hoje. Não só os profetas do Antigo Testamento, os profetas menores. E nós, como estamos... os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas de Deus que vão falar a palavra de Deus que está contida na Bíblia, precisamos estar alertando a humanidade nos dias de hoje. 1.1 diz assim, diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. Nós temos que entender, na igreja também, nós temos aí, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua habilidade naquela área, não somos iguais. Os profetas, eles tinham formas bem peculiares para exercício de seus ministérios. Por exemplo, o profeta Elias teve uma vez que ele achava que só ele, veja como é o ser humano, só ele disse para Deus que ele tinha ficado ali. Ele entendia que ele tinha ficado isolado em sua missão, até ele passa por um período assim, parece depressivo. Então, professores e professoras, internautas que me acompanham, pessoas que me acompanham neste canal, sempre Deus tem os seus, não sou só eu. E Elias aqui achou que só ele, né? E ele ainda fala para Deus, olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. E ele fala, porque eu tenho proclamado, eu tenho avisado com Atalaia, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora busca a minha vida para tirar. Quer dizer, o homem de coragem. Veja como nós temos momentos, irmãos, professores e professoras, nós precisamos passar isso para os nossos alunos, que nós temos momentos que nós estamos lá embaixo. Entenda isso. Às vezes nós queremos ver o pastor sempre lá em cima, o professor sempre lá em cima. Tem um momento que nós somos um pouco para baixo. Elias aqui, o homem que orou para não chover e não choveu, orou para chover e choveu. O homem que fez tantas e tantas coisas,
Agora ele está para baixo. Ele está com medo de que Jezabel alcance e tire a sua vida. Então, nós, como ser humano, temos que entender as nossas limitações. Não somos super-homens. Porque é crente não é super-crente. Porque é pastor não é super-homem. Porque é professor de escola dominical não é super-homem. Porque é professor não é. Então, entenda isso, minha gente. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a estar assim, mais unidos. Compreendendo uns aos outros. Que somos seres humanos, temos problemas. E, então, Deus usou seus profetas. Às vezes em sonhos, visões. Eram o fundamento para a profecia. Os sonhos, não só no povo judeu. O povo judeu tinha que ter cuidado com o sonho. Porque eles faziam ali todo um aparato para entender o sonho. Para ver se realmente era de Deus. Mas o sonho era muito valorizado pelos assírios, egípcios e babilônios, como um meio de revelação divina. Então, na lei e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautela. Veja que o cristão precisa analisar melhor os seus sonhos. Nabucodonosor teve um sonho lá que ia matar todos os sábios, nem se ia matar Daniel também. Mas Deus usou Daniel para interpretar o sonho lá daqueles homens ali, do tempo ali, do povo no exílio babilônico. Então, professores, professoras, as pessoas têm um sonho, eu vou dizer, sonhos que não tem nada a ver, fruto da barriga cheia, e vem contar na igreja. Precisa ser analisado antes. Era interessante as pessoas diziam, pastor, eu tive um sonho, gostaria de contar na igreja. Então conta aqui para mim, irmã, seu sonho. Eu tive um sonho, professor, me dá uma oportunidade aí que eu quero contar meu sonho aqui. Aí o professor abre, daqui a pouco, meu Deus do céu, você fica perplexo com a interpretação que não tem nada a ver, não é nada espiritual, é uma coisa totalmente carnal. Então precisamos ser mais prudentes, precisamos analisar melhor as coisas para que nós não venhamos passar vergonha. O 1.2 diz assim, característica dos profetas. Homem de Deus, essa palavra realça a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Então, quando aquela mulher, a sunamita, ela viu aquele profeta passando, o profeta Eliseu, e ela olhava o comportamento dele, a maneira e tal. A Bíblia está falando sobre isso. E ela disse, eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, é preciso que nós também sabemos discernir. Hoje, professores, professoras, muitas pessoas são levadas pelo engano. Às vezes uma pessoa prega bonita, isso aí é homem de Deus. Não, homem de Deus é pelo seu modo de andar, seu modo de comportar. É isso. Então nós precisamos também se encaixar como homens de Deus e mulher de Deus. Então os profetas tinham uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus. O profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens. E nós, através de Jesus, nós vamos comunicar essa mensagem aos homens para que haja mudança. A perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Então os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge do seu controle nos acontecimentos do dia a dia. A preocupação ética e social. Veja os profetas falando das injustiças, das violências que era cometido contra o povo. Então, sempre essas violências eram denunciadas pelos profetas. Havia uma preocupação com o bem-estar social. Nós, pouco hoje, pregamos o Evangelho, porque nós somos profetas da palavra, que Deus não aprova a injustiça social, e nós precisamos lutar contra isso, para que nós possamos estar realmente sendo profetas que falam a verdade, que falam o que Deus quer que nós
falamos. O 1.3 diz assim, os falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação e feitiçaria. Então, a profecia verdadeira se distinguia das outras. Nós precisamos entender isso. Naquele tempo tinha muito adivinho, feiticeiros. Lembra da história de Paulo, daquela menina que por alguns dias ficou falando, Paulo passava, esse é o homem de Deus, esse é o homem. E aí aquilo perturbou Paulo, depois era um espírito de adivinhação. Então nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus era reconhecido no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. E nós também temos que entender isso. Nas nossas igrejas há muitas profecias. Eu creio em profecia, creio, mas não gosto que as pessoas ficam profetizando a todo tempo para mim, não. De maneira nenhuma. E por quê? Porque eu vejo que não tem nada a ver. Tem pessoas que quando o profeta coloca a mão na cabeça dela, ou profeta, o que se diz profeta, ela fica saltando e pulando, e aí o profeta, que se é o profeta de Deus que está falando com ela, ela não ouviu nada, não entendeu nada. Pois ela se alegrou em vez de parar para ouvir. Tem hora, professores, professoras, que nós precisamos ensinar para os nossos alunos que é preciso parar para ouvir. Tem pessoa que o pregador está pregando, gente, é lindo, só que os próprios pregadores hoje aceitam isso como uma praça. Aquele dia o crente que dá glória a Deus já chegou. A glória de Deus chega com a adoração. A glória de Deus chega quando é na hora da profecia, que eu digo, do mensageiro que vai transmitir a palavra de Deus. Ele é um profeta de Deus. E aí o que vai acontecer? Aí as pessoas vão se alegrar. Agora as pessoas estão pedindo para as pessoas falem em língua, faz isso, faz aquilo. Quem fala em línguas estranhas, fala em segredo com Deus, entenda isso. E aí, por exemplo, tem pessoas que o pregador começa a pregar, aí ela começa a fazer um barulho, pular para lá e para cá. Gente, isso atrapalha. Paulo diz para que nós possamos fazer tudo com decência e ordem. Falta ordem em nossos cultos. Muitas vezes, professores e professoras precisam entender isso. Nós hoje estamos quase proibidos de falar a verdade. Quando você fala a verdade, você é cancelado na igreja. Você é cancelado também na tua rede social. Porque muitos vezes não vão assistir mais esse homem, não. Porque esse homem é contra isso. Vamos analisar o que realmente a gente é contra e o que não é. Então, é preciso que esse profeta esteja falando o nome do Senhor e que as pessoas estejam ouvindo. Vamos para o segundo ponto. Dentro do objetivo, eu vou estar mostrando os sucessores dos profetas. O verdadeiro servo de Deus, eu vou estar falando que ele pode e deve denunciar o pecado. Eu vou falar sobre isso. Embora ele ame o pecador, ele deve proclamar a verdade e anunciar a justiça. E mostrar para o mundo, nós temos que estar mostrando para o mundo que a solução é Jesus. O 2 diz assim, sucessores dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Tanto é que o profeta que trazer uma mensagem nova agora que não contém nas escrituras, seja anátema. Então, o profeta hoje é aquele que fala a palavra de Deus. O que está contido na palavra de Deus, o que realmente tem base aqui. Então, concluímos que a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento, elas era também, muitas vezes Deus dizia, escreve. O 2.1 diz, através de quem Deus continuou a se revelar. Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como os que havia em Jerusalém, Antioquia e Coríntios. Havia profetas na época. Porque profetas que tinham um acontecimento que ia acontecer, Deus revelava para ele, e aquele profeta vinha e falava daquele acontecimento. Coisas que estamos sujeitos no dia a dia. Então nós tínhamos um profeta por nome Ágabo, né? Que ele chegou a um dos discípulos, agora não sei se foi Paulo, e ele
dava a entender que ia haver uma grande fome em todo mundo. A maneira, não foi uma profecia do Ágape, não foi aquela profecia inteligível, que você na hora já sabia o que era. Não, dava a entender que ia passar uma grande fome, ia ter uma grande fome em todo mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, agora nós estamos na nova dispensação. Professar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos. Eles exerciam nos cultos, desde que houvesse ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Professor, eu não sei se você age assim, você me perdoa, tá? Mas aqui eu tenho que colocar as coisas. Na hora que o pregador está ensinando, o pregador é o profeta. Pelo amor de Deus, nós fomos lá para ouvir a palavra. O pregador está pregando, e aí essa gente correndo, homem, mulher, subindo em cima dos púlpitos para falar, para levar uma profecia para alguém, ou corre para lá, corre lá no meio da igreja, vai lá em outro, para levar uma profecia. Paulo disse, tudo com ordem e decência, falta ordem, falta decência. O profeta é quem está pregando. Você está aqui na mensagem, ligado na mensagem, passa um correndo na tua frente, e vai lá, e no ouvido do outro, pei. E a mensagem? Deus é colaborador de desordem? Ele diz que é preciso haver ordem em nossos trabalhos, em nossos cultos. Aqui está dizendo que os dons destruídos aí na igreja primitiva aos cristãos. Eles podiam exercer os dons de profecia nos cultos, mas desde que houvesse ordem, segundo o que Paulo ensinou. E todas as profecias também estavam debaixo da autoridade apostólica e tinha que ser julgadas pelos demais. As pessoas, fulano falou isso, eu digo, isso aí não é de Deus não. Não, isso aí não é de Deus. Quando eu vejo que não é de Deus, eu digo, não é de Deus. Mas você não pode julgar, Deus vai te castigar. Não, Paulo disse que as profecias têm que ser julgadas. Pessoas, professores, professoras, tem pessoas passando por situações difíceis. Conheço história de pessoas que eram profeta na igreja e hoje é endemoniado. Por quê? Porque falava o que Deus não falou. Se julgava profeta, falava, às vezes está querendo até holofote. Está querendo se aparecer. Eu sou o profeta ou a profeta da igreja. Cuidado com esses profetas. Não desprezeis a profecia, né? Mas cuidado com os profetas. Cuidado com quem está dizendo, está se intitulando de profeta, que talvez não é profeta. É isso, professores, que vocês estão colocando. Sabe por quê? Porque nós temos as pessoas maduras, com conhecimento. Meu Deus, parece que nós cristãos, nós não podemos ser rotulados como o povo que não tem conhecimento. E você há de convir comigo que no nosso meio, nós muitas vezes somos mal ensinados. Somos trazidos por uma doutrina pesada, que nos condena em tudo, mas não somos ensinados como se portar na casa de Deus, como se portar em um trabalho, como se portar entre a sociedade. E aí somos taxados de bobo. Não podemos. Nós somos os filhos da promessa. Os profetas cristãos das igrejas locais, eles não deixaram nada escrito. É ao contrário, dos apóstolos que foram inspirados para escrever. Mas o Antigo Testamento já escreve. Deus diz a Moisés, escreve. Deus, as tábuas da lei, Moisés escreveu. 2.2. Jesus, o ápice da proclamação profética. Os profetas no Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus apontando para Jesus. Hebreus fala sobre isso. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Quer dizer, quando chegou Jesus, a proclamação profética chegou no seu topo, chegou na ponta. Agora nós vamos anunciar a grandeza de Jesus e de todos os cumprimentos. A profecia apontava para Jesus e nós hoje que estamos anos e anos depois de Jesus, apontamos para o passado. Quando
os profetas apontavam para o futuro da sua época, nós apontamos para o passado. Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Em alguns textos neotestamentários, Jesus foi identificado como profeta. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, controla o universo ao longo de toda a história, como mediador junto ao Pai. Vamos para o ponto 3, diz assim, eu vou estar dentro do ponto 3 aqui, eu quero falar sobre os profetas. 2.3, o princípio abençoa. 2.3, o príncipe abençoando o rei. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Então, todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncia a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus. Então, os profetas de ontem ainda falam hoje, anunciavam o abuso. Então, esse era o conteúdo das mensagens dos profetas de Deus. Vivemos dias, professores, professoras, com essa mesma urgência e necessidade. Os profetas de ontem ainda falam hoje. E essa história é a nossa história. É nós agora que vamos proclamando, que vamos transmitindo as vozes proféticas, para que os abusos, a imoralidade, dê lugar à santidade de Deus. Então, um dos grandes pontos fortes do movimento pentecostal é que a promessa pentecostal contida na citação que Pedro faz de Joel, eles estão lendo. Eles leem isso. Então, o espírito do Pentecostes vem para capacitar cada membro da igreja, cada um de nós, a cumprir nosso chamado profético para ser luz para as nações. As pessoas estão crendo no Pentecostes, recebem os dons espiritual, mas não sabem usá-lo, entendem de forma diferente. Ponto 3. Dentro desse objetivo, eu vou estar destacando a relevância da profecia para os dias de hoje. Então, eu vou estar mostrando aí que o profeta, ele era uma coisa que ele fazia muito, denunciar o pecado, mas também apontava para a misericórdia de Deus. 3. A mensagem profética. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Então nós vemos que os profetas falavam por meio de advertência e encorajamento concernente ao presente e ao futuro. Os profetas advertiam isso e assim Deus castigou a nação de Israel várias vezes por não atender à voz dos seus profetas. O 3.1 diz assim, os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas à forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo. Quando nós falamos aqui, estamos falando da Bíblia. No Antigo Testamento, Moisés, o primeiro dos grandes profetas, ele produziu ali os primeiros 5 livros da Bíblia. E nós vemos no Salmo ali, também salmos proféticos, de natureza profética, salmos de Moisés. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse é quase todo composto de profecias. É um livro até de difícil interpretação. Então, os profetas eram a voz de Deus, não somente no que dizia, mas também no que escrevia. Então há vários textos bíblicos que resistem o Senhor, Deus ordenando que seus servos escrevessem. Como eu disse, no caso de Êxodo, no caso, no Novo Testamento, Jesus disse a João, escreve isso. 3.2, muito além das previsões, os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. E nós, os profetas de hoje, nós precisamos ter amor, porque nós precisamos estar ensinando as pessoas como ter um relacionamento com Deus. Tudo muda quando você produz um relacionamento íntimo e santo com Deus, na dependência do Espírito Santo. Então, a clara compreensão
da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Nós não estamos fora da sociedade. Nós precisamos relacionar com eles, advertindo, amando. Então, algumas vezes, aconselham os profetas, e aí eles tiveram confronto com reis, com liderança do povo. Mas também isso fazia parte da missão do profeta. E nós precisamos entender isso. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como um estadista nos assuntos nacionais de seu povo. Veja a função de Elias, Eliseu. 3.3 Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo, entre a sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Tudo que aconteceu lá, nós estamos vendo hoje, em nossos dias. Isaías escreveu sobre a generalizada inversão da moralidade nesses termos. E aí Isaías profetizando dizia: ai dos que o mal chamam de bem, e ao que de bem chama mal. É assim. E que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce amargo. Quer dizer, as pessoas invertem as coisas. Por que não dizer, na igreja nós temos pessoas que invertem essas coisas, fazem o papel da inversão, não conhecendo a palavra de Deus, não procurando seguir os ensinamentos, e anda por esse caminho de inversão. Na família acontece isso. E ainda diz mais: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Tem pessoas que dizem: eu preciso estar me aparecendo, é eu que faço. Oh, quantos pastores? A igreja é uma equipe, os obreiros é uma equipe. Quando decepcionando professores e professoras, você batalhou, o grupo de obreiros batalhou junto com aquele pastor, e aquele pastor, o que ele faz? Ele toma tudo para si. Eu fiz, eu construí essa igreja. Lá está mão de obra de crentes, lá está dízimo de crentes, lá está pessoas que ajudaram. Deixa de ser egoísta, liderança, deixa de ser egoísta. Deixa de trazer o holofote tudo para você. Valorize seus companheiros. Se você quer uma igreja que cresça, tenha uma equipe, valorize sua equipe. Não desmereça você mesmo, eu não faço nada, é tudo minha equipe. Não é verdade? Fale a verdade. Eu e minha equipe, eu e meu obreiro, e meus obreiros, eu e a minha igreja. Oh meu Deus, até quando nós vamos acompanhar líderes que auto se promovem? E aí, por exemplo, ainda chega aqueles camarada puxa-saco, lambe, bota, que pega o pastor, gosta da igreja, para que o pastor dê outra oportunidade para ele, põe o pastor a um nível que não é de coração que ele está falando daquilo. E esquece daqueles que estão orando para que haja progresso no Evangelho, na obra de Cristo. Concluindo, Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante seu povo. Ainda hoje, meus queridos professores e professoras, Deus continua a chamar, a capacitar pessoas que estejam comprometidas com a expansão do reino de Deus. Um grande abraço a todos vocês e aguardo vocês na próxima aula. Não esqueça de curtir, se inscrever, fazer seus comentários e que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.